9h40. Então tá bom, pessoal, vamos lá na nossa aula síncrona de hoje, 4 de março. Vamos começar com a... Opa, não é aqui que eu queria. Isso aqui, beleza? Vocês podem, né, quando precisarem falar alguma coisa, eu tô com o meu celular aqui, eu tô tentando deixar ele para captar as mensagens aí que possam aparecer, tá? Beleza? Então, deixa eu só iniciar a apresentação. Só um pouquinho, para mim já foi, beleza, então tá indo. Vou voltar aqui para as mensagens, então tá jóia. Então, essa apresentação, ela tenta resgatar alguma coisa na informática, né, a ética na informática. A apresentação do professor Marco também, né, fala sobre ética profissional, e fala, tentar dar uma sequência nisso daí, tá? Então, como que, né, a ética se aplica aí, quais as dificuldades dentro dessa profissão, tá? Dentro daqueles vídeos lá, tem um carinha lá, como que é o nome dele, James alguma coisa, que ele fala bastante coisa, ele faz até comparação de salários, Brasil e fora do Brasil, tá? É bem bacaninho, daí fala dessa, ou tenta falar né, da profissão em si, né, de como trabalhar. E nos outros vídeos lá, são mais formais, né, os 3 primeiros ali, os 4 primeiros, daí a gente vai estar comentando eles depois que eu rodar as apresentações aqui, tá? Então, ó, imagine que uma empresa de TI que fornece e presta manutenção em urnas eletrônicas se rendesse à falta de ética e criasse meios para fraudar a eleição, né? Há uma polêmica danada em cima disso daí, né? Que faz, que não faz, que dá certo, que não dá certo, volta a votação em cédula, em papel, ou não volta, né? Então, vamos imaginar isso daí, né? Então, imagina o que isso poderia acontecer, né? Então, vamos lá, né? Então, regras explicativas aqui, tentar passar algumas coisas, tá? Qual a outra teoria que confunde com ética? A moral, tá? Tem um dos vídeos, ele fala bem sobre o que é moral e o que é ética, né? Então, então, o que é moral? É a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos de uma determinada sociedade, um povo, uma religião, certas tradições culturais, etc. Tá? Isso significa dizer que moral é um fenômeno social particular, para tanto existe uma forma de julgamento da validade das morais, que é a ética. Então, a moral são valores, regulações, são as regras. E quem descumpre essa regulação, quem não comportamento não é considerado certo, né, na sociedade, na família, no povo, na religião, e tradições, etc., etc., ele está fora desses termos morais, então ele está sendo ético ou não ético, né? É mais ou menos que essa história, tá? Qual a função ética na sociedade? Então, a ética é uma reflexão de moralidade, né? Não é a moralidade para você fazer as coisas e o pessoal fala que bate no peito que tem moral para, né, fazer alguma coisa ou deixar de fazer, né? Então, a ética é um conjunto de princípios e disposições voltados para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é balizar a ação humana. Ela existe para que os seres humanos e sociedade, de modo geral, a sociedade possa se tornar cada vez mais humana, né? Eu não sei se vocês gostam ou não gostam, mas quem acompanha algum
alguma série, assim, mais né, de época, ou novelas, ou qualquer coisa, né, independente de religião ou não, né, sempre a sociedade, ela se quebra ou se perde depois que a moral, a ética, né, é deixada de lado, né, isso, sociedade econômica, sociedade religiosa e tudo mais, né? Então as coisas acontecem, os pontos finais é quando a coisa está fora de controle, né? Em todos os sentidos. Né? Perdeu-se os valores, tá? Beleza. A ética é confiável 100%, né? A ética, tanto quanto a moral, não é um conjunto de verdades fixas, elas são mutáveis. São mutáveis. Talvez os valores, as regulações da época dos meus pais eram mais rígidas, ou não, né? O mundo mudou, ainda bem que mudou. Então, mudou. Naquela época era de uma forma, talvez na minha época é de uma forma, que eu sou bem mais de idade do que vocês, daí na época de vocês de uma forma, e para os meus filhos, né? Eu tenho uma filha do segundo casamento de 6 anos, vai estar totalmente mudado isso daí na época, né? Então, cronologicamente, numa linha do tempo, essas coisas mudam, né? O que talvez não era moralmente certo, né? Hoje pode até ser, né? Não pode ser mais entendível ou não, pode ser que não seja aceito, mas essa mudança houve, né? Então a ética se move historicamente e amplia e se adensa, fica mais, né, adensada. Para entendermos isso, né, basta lembrar que um dia a escravidão foi considerada natural, né? Só para puxar isso daí, né? Então, imagina, né? A ética na informática, qual que seria o maior problema ou o problema dessa apresentação aqui, né? Então, a dificuldade de se falar em ética na computação, né, é que, como qualquer pessoa de qualquer área de estudo, pode estudar informática. Inclusive, pessoas que não fazem qualquer curso superior, fica difícil de criar uma regulação que todo profissional do setor deva seguir ao se deparar com situações em que é preciso julgar o que é correto e o que é incorreto, né? Eu acho que eu comentei na aula passada sobre preços, né? Eu faço um aplicativo, um programa, um sistema por X, a pessoa faz por metade de X, né? Então, fora tudo isso daí, então, também não tem regra, né? Tem alguns regulamentos da SBC, da CM, da I3E e tal, mas, né? Ainda não, né? Tem uma das apresentações que fala sobre o conselho de classe, né, que está tramitando numa lei de não sei quando, né, uma da lei não vou lembrar, mas, né, fica difícil essa regulação e daí fica difícil você cobrar, né, é ético isso, é moral ou não é, tá? Professor, peraí. Aqui fala da SBC. Pode falar. Então você diz que a dificuldade de criar uma regulamentação é devido a assim, qualquer pessoa ter acesso à informação e por não ter um nível estabelecido de conhecimento dentro da computação? Porque como o senhor botou no slide anterior, você falou que até pessoas que não fazem... A tua voz tá picotando, tá cortando. Quem tá falando? A voz picotando? Peraí. Ela tá trêmula. Professor, eu tô falando que não tá não, velho. Aqui o povo falou que não tava, não. Está aparecendo um negócio aqui que não... Alô, alô? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, nós estamos. Não está igual aquele dia picotado, não, né? Quem falou aí agora? Pode repetir, por favor? Alô? Tá me escutando? Vocês estão ouvindo até ele bem.
Sim, eu fiz o teste agora. Você pode repetir, então, para ver se eu consigo Sim, entender? claro. Professor, o senhor falou no slide anterior que a computação, ela é uma área que qualquer um pode acessar facilmente e que não necessariamente precisa de um curso superior. Devido a isso, e obviamente para não ter um curso superior, talvez as pessoas que não façam o curso superior, elas não têm o mesmo nível de quem fez. Isso dificulta um pouco a criação de regras para os serviços que a gente pode prestar futuramente. Se eu entendi bem aí, ainda deu uma cortadinha para mim aqui, deixa eu voltar ao slide lá que eu já falo para você. Eu acho que é esse daqui, né? Sobre a regulação, né? A maior dificuldade em se falar em ética na computação é que, como qualquer pessoa de qualquer outra área de estudo pode estudar informática, inclusive pessoas que não fazem qualquer curso superior, fica difícil de criar uma regulação, né? Então, eu não sei se é isso que você entendeu, né? Hoje, existem grandes profissionais, bons profissionais, muito bem pagos, inclusive, que são matemáticos, que são contabilistas, que são, né? Originalmente, eles têm uma formação e hoje atuam firmemente e ganhando muito dinheiro de uma outra área, né? É mais ou menos que está falando isso daí. Eu, por exemplo, tenho um primo que já é aposentado, ele não, nem terminou o curso, ele fazia ciências contábeis, ele nem terminou, ele era da região de Campinas, lá em São Paulo, tá? Ele começou a trabalhar no Unibanco, né, hoje acho que até outro nome, Santander, sei lá, e ele sempre entendeu muito, né, na verdade, eu nem conheço muito bem ele, eu conheço a história, né, primo distante, né, lá no interior de Minas Gerais. E ele atuou, se aposentou no banco, trabalhando com TI, instalando sistema, configurando sistema, viajando o Brasil, viajando o mundo inteiro, a serviço de uma empresa, de uma grande empresa, e ele não tinha nem formação, nem a área que ele estava próxima de se formar, daí ele parou por conta de viagens e tudo mais. Na época não tinha nada de ensino à distância, etc, etc. Então, esse slide, eu acho que ele tenta passar isso daí, né, que é difícil, porque se você pega o seguinte, eu fui apresentar um artigo em São Paulo, e e teve uma palestra, inclusive, da SBC, que falou sobre isso, e um dos caras da banca lá do artigo, ele era da SBC, né? O meu artigo era, né, eu falo bastante sobre objeto de aprendizagem para ensino de programação para cursos que não são de programação, tá? E daí ele falando, né, alguém puxou lá isso daí, né, qual que era a pretensão, sei lá, o cara lá que faz engenharia civil, que faz não sei o que tem lá uma única disciplina, ou duas disciplinas que tem alguma coisa computacional, daí vem um professor de cálculo que pega lá um MATLAB da vida, etc, etc. Né, esse cara, ele vai, né, talvez gostar da área, vai se formar ali, vai entender, vai fazer aquilo lá ligado à área, o cara da civil, ele vai desenvolver o negócio que ele entende de civil e tem uma noção boa, ou teve uma noção boa, ou procurou ter, além das disciplinas, da disciplina de fundamento de programação, por exemplo, computação 1, que é só programaçãozinha básica, algoritmos da vida, ele pode, né? Pode, e talvez essas pessoas estão lá em setores, fazem parte de comitês tal, que não é só da área de computação que pretende fazer uma regulação que vai atender exatamente só o pessoal da computação. É isso mais ou menos que deve estar tentando falar esse slide aqui. Beleza? Sim, né? Acho que sim, né? Sim, beleza. Então tá bom. Então vamos lá.
Uhum. A SBC, né? Então, a Sociedade Brasileira de Computação exerce uma grande influência na comunidade da área de informática, uma vez que a maioria dos professores universitários são da área são associados lá, tá? Eu sou associado, então a maioria dos professores são, ajudando a formar profissionais qualificados. Porém, a SBC não possui um código de ética para orientar os membros, né? Apenas projetos baseados em código da CM, que eu também vou liberar o código de ética da CM, o código de ética da I3E, uma junção dos dois, tá? Tá em inglês lá. Inglês não é muito meu forte, mas o material que a gente tem em inglês vai ser disponibilizado lá, né? Então, eles tentam pegar, garimpar ali, né? Minerar ali alguma, da CM fala isso. Então, eles tentam fazer, essa sociedade brasileira tenta fazer alguma coisa que sirva, né, que não seja tão, que destoe tanto da situação atual, né. Beleza. Esse daqui eu já mostrei a aula passada, né. Então, tem alguns artigos lá que falam que o que o professor da informática, né, tem que fazer, né. Tem esses artigos aí, tá? E mais alguns. Então, qual o código de conduta o instituído para a ética na computação criou para orientar o profissional da área, né? Então, criou aqui esses 10, né, 10 mandamentos, né? Então, você não deverá usar o computador para produzir danos a outras pessoas, não deve interferir no trabalho de computação de outra, não deve interferir em arquivos de outra pessoa, não deve usar o computador para roubar, não deve usar o computador para dar falso testemunho. Isso daí é para nós, mas é geral, né? Não deve usar software pirata, né? Mais ou menos, mas não deve. Uma das palestras lá fala assim, ó, a ética serve para mim, né? Ou serve para os outros, mas não serviria para mim, né? Eu falo de ética, eu sou ético, não sei o quê, e eu, sei lá, furo fila em alguma coisa, né? Dou um jeito de furar fila, né? A 6, né? Quem tem Windows pago aí? Nunca paguei um Windows na minha vida. Então. Eu faz tempo que eu uso o Linux, né? Então, teoricamente, eu não estou muito fora da lei, não, né? Deverá se apropriar de trabalhos intelectuais de outras pessoas, né? O famoso plágio, né? Também tem artigos que falam sobre plágio, né? O que é realmente um plágio, né? Aí vocês vão aprender bem nessa parte aí de metodologia de pesquisa, né? Também tem alguns artigos, alguns documentos que falam sobre ética em trabalhos científicos, né? Que vai em cima mais ou menos disso daí, né? Refletir sobre as consequências sociais do que se escreve. Você deverá usar o computador de maneira que mostre respeito ao interlocutor, né? Você está como na vida, né? Você não vai estar em algum lugar, lá numa balada, em alguma coisa, numa fila de padaria e vai brigar lá, né? Agora você só pode usar o Windows, tá? Os profissionais formados nos cursos de computação é dada a possibilidade de se afiliar há 30 anos, ou mais, né? Tramita no Congresso Nacional diversos projetos, a regulação da profissão de TI, tá? A Sociedade Brasileira de Computação se posiciona contra o estabelecimento de uma reserva de mercado de trabalho, geralmente instituído para a criação de um conselho de profissões em moldes tradicionais, como CRM, CRC, CREA, tá? Num dos vídeos, acho que eu até tirei, eles falam que confunde-se muitos dos conselhos de classe, né, da regulação da profissão, vira de certa forma, tipo um sindicato, sabe, que só quer receber dinheiro, cobrar anuidade lá
e não luta pelos direitos ali, eles ficam mais como se fosse um órgão que pune o profissional, mais com a intenção de punir, de cobrar, de não sei o quê, não de ajudar a regulamentar, né? Quem falou alguma coisa aí? Eu, como uma sanguessuga, né? Uns falam exatamente isso daí, tá? O Vinícius falou aí que o senhor Bill, né, não vai ligar se tirar a marca d'água, né? Então, mas voltando a falar aqui desses conselhos, né, da regulação profissional, então, falam que os conselhos de classe eles viram uma coisa de sindicato, né, mais para cobrar, para punir, né? Num dos vídeos fala que a única diferença é a OAB. A OAB é um conselho de classe, e o Congresso Nacional também fala, o pessoal fala que o Congresso Nacional, eles estão... Porque o que é o conselho de classe? É uma empresa, é particular, não é, sabe? Então, é bem obscuro, e por isso que a sociedade brasileira se posiciona contra, tá? Ó, pois pode levar a uma indevida valorização da posse de um diploma em detrimento da posse do conhecimento. Tem muita gente que fala sobre isso, tá, gente? Sobre empresas, inclusive, que não é primordial o diploma, tá? Não é primordial o diploma, né? Precisamos ter carteirinha... Não. Na verdade, eu me filiei na SBC, no meu caso, porque muitos dos eventos, dos congressos, né, para tentar publicar artigos, submeter, você tem que estar associado, né? Que não deixa de ser uma certa forçação de barra, tá? Mas tudo bem, né? Para muitos profissionais não tem um curso superior na área, na sistemas, ciência de computação, processamento de dados, engenharia de software, como isso não teria méritos de estar na função, né? E talvez não, né, gente? A gente sabe, né, que tem muita gente, não só na área de informática, né, mas hoje em dia, o que seria bom? Ou não, né? Talvez seja... você pega lá tudo bem, o cara não vai ser médico sem fazer a faculdade de medicina, né? Não é igual um cara lá que fez contabilidade, entender tudo de algum sistema que mexe só com contabilidade. Então, o cara não vai lá arrumar um emprego para furar a barriga da gente lá, por exemplo, né? Mas na nossa área, isso a gente sabe que tem muita gente, por N motivos, né, mérito deles também, que não são formados e conhecem, são bons e tudo mais, né. Seguindo, fala do CREA, né, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, né, que tem inclusive a CONFE, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. As recomendações desse código não são específicas para a informática, negligenciando temas de repercussão da atualidade, como a privacidade, conformidade, propriedade, etc. Né? Né, então, criado há 20 anos, aí ele fala que tem um guia aqui, alguma coisa para a informática, tá? Então, propriamente destinado aos trabalhadores da computação, a não ser que passe por uma atualização que abrange essas novas necessidades, né? O que protege, então, contra a pirataria, né? O direito autoral, né? Sei lá, né? Então, direito autoral. Com relação ao direito autoral dos sistemas de programa, a pirataria de software existe com muita controvérsia. Há os que defendem a pirataria, pautado na justificativa de preço de produtos, né, o Windows é isso, né, praticamente isso, né, é caro, tem todo mundo pirateou, softwares que são inacessíveis para um conjunto da população, que já possui microcomputadores em suas residências, né. O Windows talvez deixou-se piratear
para que todo mundo, a hora que tiver alguma coisa firme, talvez no Brasil, em outros países, ele consigam ganhar o dinheiro de volta lá, né? Como se diz, nos deixou viciados, né, no produto deles, para depois, a hora que regulamentar, conseguir vender, né? Ô, professor, o meu Pode falar? que dizia que a Windows deixou ser pirateada desse jeito aí, pelo simples O motivo Windows deixou? se deixou ser pirateada por, Aham. porque se tá usando o Windows pirata, não tá usando o Apple, por exemplo, o macOS. Sim. É tudo questão de não ter tirado concorrente. Aham. Cara, o mercado, né, a indústria, ela é maquiavélica, né? Não sei se vocês, empresas, né, com o pai de vocês, familiares, têm empresas, né? Então, o mundo corporativo é muito. Então, a gente não entende muito, né, como que as coisas acontecem, né? É como na política, como em tudo, né? A gente nunca tem todas as informações na mão, né? O PS2 é o maior exemplo de pirataria que ajudou a empresa. Verdade. Legal. Então, seguindo aqui, diretivas, né, com obrigações técnicas, né? Então, tem 6 aqui para informática. Para a sociedade em geral, zelando pelo bem-estar de todas as pessoas, sem qualquer discriminação, visando contribuir a manter a sociedade livre, justa e solidária. Para com os empregados, usualmente quando este não tem conhecimento na área e o supervisiona técnico do trabalho é todo realizado com base de confiança. Para os clientes, se esses forem leigos, como no caso dos empregadores, quando o profissional é um prestador de serviço ou consultor. Para a sociedade de classe, no caso, a comunidade computacional, com o intuito de proteger os interesses da associação criadora do código e seus membros. Para os colegas de profissão que compartilham o mesmo interesse e colaboram para o bem-estar de todos. Para a profissão em geral, com o objetivo de não difamar os outros trabalhadores da área e evitar que a profissão seja mal vista pelo restante da sociedade. Qual o exemplo mais comum da falta de ética em computação? O vírus, né? O vírus. Se é um programa, né? Foi criado, tá? Ética profissional, vou tentar falar aqui, acho que já está quase no final essa apresentação aqui, tá? 9:10 já. É um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício da profissão. A ética profissional estuda, regula, tem gente que tem dinheiro, para pagar um Mac, mas ainda usa o Windows pirata. O vírus é criado por outra área. Estuda e regula o relacionamento de profissionais com a clientela, visando dignidade humana e construção de bem-estar no contexto sociocultural onde exerce a profissão. O profissionalismo, habilidade, capacidade, aptidão, competência profissional, compromisso e comprometimento social, conhecimento técnico e científico, qualidade, dedicação e eficácia, respeito às leis, preservação da segurança, avaliação e prevenção dos riscos potenciais, valorização profissional, assumir-se nominalmente pelos seus. Bom, em termos de gerais, o Windows não se deixa piratear. Quem está falando é João Henrique. O Windows defendeu a categoria com o vírus, quase todos os scripts, todos os piratas que rolam hoje aproveitam o tipo de distribuição do Windows chamada KMS. É um tipo de Windows com ativação offline da empresa. A Microsoft consegue bloquear totalmente pirata, pois acabaria
o suporte dessas empresas também, que hoje em dia estão dominado pelo Linux. Eles querem se prender ao que ainda tem. Exatamente. Se você pegar a história dos sistemas operacionais, o Windows, quando ele começou lá com o xizinho para fechar, não sei o que, maximizar, minimizar, se você pegar lá a Macintosh, né, que deu origem lá do Mac OS, antes do Windows trabalhar graficamente, eles já tinham, lá em 1000, e lá vai pedrada, já tinha um sistema com a parte gráfica semelhante ao minimizar, maximizar, fechar, né? Isso bem antes do Windows, né? Então, talvez o Windows também usou uma ideia, né? E deu o que deu, né? A dimensão ética é essencialmente a projeção social, comunitária e solidária da vida. A ética revela que a responsabilidade de cada um tem em frente a si mesmo e a própria consciência no fundo, frente a todos os demais, tá? Né? O compromisso em verdade, duplo e simultâneo, com si mesmo e com si mesmo e com os outros. Isso torna particularmente manifesto nas atividades acadêmicas e profissionais, pois nelas, de múltiplas formas, estão essencialmente englobados outros seres humanos, seja em termos individual e social, né? Beleza? Então, a ética e individualismo, defender em primeiro lugar o seu próprio interesse, né? Isso é individualismo, né? A nossa tendência é cuidar dos nossos interesses. Isso em qualquer lugar, tá? A conduta humana pode sofrer os efeitos do ambiente institucional, mas não pode excluir a vontade ética, tá? Aqui ele está falando assim, ó, eu tenho uma conduta, mas eu estou lá numa instituição que talvez não me cobre coisas que não são tão éticas, né? E você precisa trabalhar para comer, né? Para sustentar os seus. Então, a ação, mesmo em nome da instituição, será sempre uma ação humana, com responsabilidade perante a ética, né? Tá rolando bate-papo aqui. Mas vamos lá, senão a gente não vence aqui. Então, ética, honestidade, sigilo, competência, prudência, coragem, perseverança, compreensão, humildade, imparcialidade e otimismo. Tá? Existem pessoas, falas, palestras, né, que falam que tudo que você faz, você recebe, né? Independente de religiosidade aí, né? Então, se você acorda de manhã e fala, nossa, pô, tá chovendo, caramba, o que eu vou fazer, como que vai ser, não sei o que, né? Então, você está atraindo, talvez esteja, né? Fala-se que está atraindo coisas negativas também, né? Então, procurar sempre, né? Ir para frente, né? Não reclamar, né? O negócio é agradecer mais do que reclamar. Beleza? Aqui só uma piadinha, né? Escreva na lousa a palavra ética. Daí o Piazinho fala que roubaram o giz, né? Roubaram o giz, professora. Né? Então, código de ética sintetiza os princípios que devem nortear a conduta dos integrantes de um grupo, organização, face às metas que devem ser alcançadas, né? Então, escrever, mas roubaram o giz, né? Isso é do ser humano também, levar vantagem em tudo, né? Você pode, sei lá, tem uma caneta ali sozinha na mesa, se você pega aquela caneta que custa R$3, parece que fez grande coisa, né? Não é. Ser ético é praticar atos sem benefício a você e dos outros, tá? Desculpa.
ser ética é praticar atos em benefício de você e dos outros, mesmo sabendo que não está sendo observado por alguém, né? Você não precisa fazer as coisas certas, você não precisa, sei lá, fazer uma doação para uma família pobre, chegar lá, tirar foto na frente da casinha caindo os pedaços lá, né? E muita gente faz isso, né? Legal, tá? Tem um linkzinho aqui que eu peguei isso daí, né? Nem sei quando que eu peguei, mas tá aí, beleza? Beleza, essa apresentação vai estar... Professor, Opa, pode falar. eu tô com uma dúvida, tipo, a nossa prova, ela vai ser bem teórica, assim, tipo, para decorar artigo, é tipo bem aberta, assim, para interpretação, como que é? É interpretação. Sei lá, nós vamos pegar lá, nós vamos combinar certinho ainda, a nossa prova acho que é dia 8/4, se eu não me engano. Então, vamos combinar lá, ó. Pode ser tipo assim, ó, tal artigo fala, sintetiza bem sobre o conteúdo. Né? Eu quero que vocês leiam e né, a prova começa hoje e vocês vão me entregar amanhã. Que fale sobre esse assunto, eu quero que vocês escrevam, né, sem copiar o texto, escreva com as suas palavras o que você acha daquela posição aí de A ou B. Eu vou contextualizar alguma coisa e vou fazer uma pergunta para vocês vão me responder, né? Que pode ser falando sobre ética, sobre o que vocês acham do, sei lá, por exemplo, de ter conselho da profissão de computação ou não. Né? Nisso a gente já vai ter lido algum outro artigo, alguma coisa, então vai embasar talvez uma ideia que vocês tenham. Mas não precisa ficar decorando artigo, né? Nada. Se tiver que ler, vai ser, ó, esse artigo fala sobre isso. Eu quero que você me fale sobre qual ponto. Zé Finir, tá? Ok. Nada, né? 8/18, vamos pegar mais uma aqui, que é esta, só um pouquinho, esta daqui. Beleza. Deixa eu maximizar aqui. Então tá, então vocês vão ouvir bastante sobre esse nome, Marco Aurélio Graciotto, tá? Entrar no Lattes dele, vocês vão ver o que é publicar. Só uma pergunta, alguém de vocês sabe, tem noção do que vai ser na área? Ou ainda não tem certeza se é a área dos sonhos seus, ou é? E se for assim, qual que seria a área? Eu quero trabalhar com banco de dados, eu quero trabalhar com segurança, eu quero ser professor. Alguém quer ser professor? Back-end, com certeza. Front-end, eu quero... Banco de dados ou inteligência artificial. Isso, cara, top demais, viu? Só trabalhar sabendo... sem lidar com muita gente, tá bom já. Gente, vocês sabem que começou o mestrado nossa, a primeira turma, a aula foi terça-feira, a primeira aula, né, a aula inaugural, né? O mestrado na área acadêmica, né? Então, e uma das linhas de pesquisa, tem engenharia de software, outra linha de pesquisa é inteligência artificial e sistemas distribuídos. Bacana, computação, uma coisa que eu queria também era cibersegurança, alguma coisa com redes. Cara, temos pesquisa, não sei quem falou aí, pesquisa Wagner Monteverde. Ele foi aluno nosso de tecnologia em sistema de informação. Ele, junto com o professor Campiolo e o professor Luiz Arthur, fizeram vários trabalhos, terminando a faculdade, tá bom, né? Fizeram vários trabalhos para a Rede Nacional de Pesquisa, para a RNP, né? E hoje ele é de Barbosa Ferraz, acho que trabalha em casa, abriu uma empresa nessa área de cibersegurança. Então, quem falou aí procura no Wagner Monteverde. Colegão meu, fez mestrado comigo.
fez mestrado comigo. Professor ninguém quer ser, né? Já falei, se dá dinheiro, eu tô aceitando. Cara, quando eu entrei, dava dinheiro, viu? Hoje, quem entra, eu acho que o serviço público em geral talvez não seja como era há muito tempo atrás, tá? Eu estou na UTF desde 96, então, antigamente, quem trabalhava no serviço público era muito bom, né? Talvez até depois que eu entrei já começou a... Hoje não, hoje quem passa em concurso público, sei lá. Ah, mas e se for para dar aula em faculdade, professor? Mesmo Oi? assim? Se for para dar aula em faculdade, mesmo assim? A carreira nossa hoje na UTF já mudou muito, né? Quando eu entrei, a gente fala assim, a gente não tem, como as outras empresas, os outros profissionais, né, de outras áreas, que não trabalham no serviço público, na iniciativa privada, tem o tal do fundo de garantia, né? E aposentadoria. Hoje, por exemplo, a lei da aposentadoria tá tão ruim e as pessoas estão começando a trabalhar tão mais tarde que eu acho que a maioria das pessoas não vão conseguir se aposentar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, hoje não pode. Então, eu tenho registro desde 14 anos mesmo. Então, e hoje, por exemplo, o cara passa num concurso aqui na UTF, né? Para começar, ele já tem que entrar como doutor, né? Ganha bem, não estou falando, estou longe disso falando que ganha mal, tá? Só que assim, ó, continua não tendo fundo de garantia e não aposenta com o salário completo, o salário cheio que a gente chama, com integralidade, tá? Por exemplo, se eu ganho 10 mil, eu vou me aposentar, eu vou continuar ganhando esses 10 mil. Quem entra agora tem um teto do INSS, que é 5 mil e vamos por 6 mil. Então, se eu ganho 10, se eu ganho 20, eu vou parar, quando eu parar, vou só receber 6 mil. Eu não, se eu estiver ganhando 10, se estiver ganhando 15, eu vou me aposentar com esse valor, porque era a lei lá antes de 98, eu entrei em 96. Ah, professor, então a solução é dar aula e ficar rico fazendo palestra. Também, cara, também. Tem que dar, né? Porque senão tem que se aposentar ficando rico, porque senão não tem jeito. Ou trabalhar com coisa top, cara, trabalhar com segurança, com banco de dados, cara, ser engenheiro de dados, trabalhar na Oracle, com banco de dados Oracle, trabalhar em grande empresa aí, ganhar 50 pau. Eu tenho colega que ganha 50 pau por mês, cara. Perfeito, é isso aí, aham. Se formou comigo na UEM, cara. Ô, professor, eu até queria perguntar, tudo isso depende da especialização também, né? Porque eu queria fazer engenharia da computação, né? Mas eu acabei me achando também dentro da ciência da computação, tive a oportunidade de vir para cá, e eu acho que as especializações são muito importantes, né? Pode mudar tudo, né? Sim, cara, sim. Cara, eu demorei muito para fazer mestrado, né? Para ir mesmo para a área de engenharia de software. Porque quando eu entrei na UTF, a gente trabalhava muito além da sala de aula, né? Eu fui trabalhando tal, eu fui até diretor da UTF, do campus, né? Por 5 anos. Então, por conta desses negócios fora da sala de aula, eu demorei muito para fazer mestrado e eu nem fiz doutorado e nem quero fazer doutorado. Mas eu acho que se eu tivesse lá atrás e me engajado bem, eu acho que hoje eu nem estaria mais na UTF, sabe? Eu estaria na indústria, estaria trabalhando, ou sei lá, empreender, fazer alguma coisa, sabe? É que agora não tem mais jeito de voltar, né? Eu tenho 55 anos, então agora é tocar para frente, esperar. vamos tocar para frente. Não é nada, professor, estudar mais um pouco e ir para a NASA lá, ó, já era. Nada, cara, eu já casei 2 vezes, tenho 4 filhos, eu não quero mais saber de estudar, não. Cara. Então tá certo. Deixa eu abrir essa apresentação aqui, vamos rapidinho nela, galera. Então, aqui fala sobre o código ética profissional, tá? Então, uma visão aí do professor Marcos aí. Marco, tá? Então, ó, entender a função social, a gente vai falar mais ou menos o que foi falado ali, tá?
domínio do corpo e do conhecimento, não é o domínio público, autonomia do seu trabalho, comprometimento que dura toda a vida, permitir-se distinguir entre aqueles que praticam a profissão e aqueles que fazem pesquisa para ampliar o corpo de conhecimento. Então, por exemplo, você pega a maioria dos nossos professores ali, ainda mais esses novos, né, são tudo piazada nova, que entrou como doutor, e o negócio deles é pesquisa. Então, diferente do cara que vai praticar, vai lá na indústria, né, você pega os antigões da UTFPR, todos fizeram mestrado e doutorado depois, né, agora todo mundo entra, em qualquer universidade, entra como doutor, né, já com uma outra visão. Talvez com pouquíssima bagagem de trabalho, né, né, o cara vai ensinar alguma coisa e nunca trabalhou, talvez, numa empresa, numa indústria de desenvolvimento de software, e está lá falando, né. Então, né, eu acho que o equilíbrio seria o ideal, né. Obedecer o código de ética e conduta profissional, geralmente possui organização profissional, admissão e padrões de prática de profissão, atender a função social importante, né, comprometida com o bem social, né, então, atividade fim e atividade meio, tá, então, o domínio do corpo, que ele vai falar de cada um daqueles itens lá, né, do corpo e do conhecimento, né, no domínio público, existem conhecimentos específicos, cientistas atuam na área para ampliar o corpo de conhecimento, tá, então, o conhecimento aí vai aumentando. Você pega qualquer pesquisador aí, né? Então, todo mundo que está abaixo desse, né? Eu tenho um professor, sei lá, o Juliano Folês, né? Por exemplo, ele atua, terminou o doutorado, ele atua, e ele tem abaixo dele, como o Igor, como o Marco Aurélio, como o Diego, como todos ali, eles têm uma ramificação grande ali de pessoas que estão trabalhando, pesquisando, aumentando o conhecimento, ampliando, né, o conhecimento e socializando, distribuindo, realimentando. Então, é muito grande, né? O nosso curso mudou muito de um tempo para cá. E ele tá tomando uma nova forma, né? A gente está fazendo uma reformulação por conta dessas ideias, dessas pesquisas, dessas descobertas que os grupos fizeram ali, tá? E isso reflete no profissional, Talvez isso não é um mérito da nossa universidade ou de qualquer uma outra universidade, é um conjunto de coisas, do próprio mercado de trabalho, que mudou, está exigindo mais coisas, então isso daí tem que ser ensinado, ou pelo menos pincelado alguma coisa para ver se chega o profissional, o egresso, quem está saindo, chega o mais próximo da necessidade possível lá do mercado de trabalho, tá? Beleza. Autonomia em seu trabalho. Consultores, donos de empresa, líderes e demais profissionais, né, tem plena autonomia. Pesquisadores, ampla autonomia. E programadores talvez tenham menos autonomia, né? O que um programador, um analista vai fazer? Ele vai fazer aquilo que está limitado ali, né? Em geral, possuem e precisam de autonomia. Por computação ser uma atividade que demanda criatividade. Então, você tem que ser altamente criativo, ter uma capacidade de abstração muito grande, além de conhecimento específico, mas você tem que estar num nível, né, muito top ali de poder criar, de conseguir prospectar alguma coisa, pensar no futuro, pensar em alguma coisa, idealizar e fazer o que você está fazendo ali na área de computação, tá? O comprometimento que dura a vida toda, permitir atingir entre aqueles que praticam a profissão e aqueles que fazem pesquisa para ampliar o corpo do conhecimento. Foi o que eu falei lá, tá? O cara chega como doutor, mas talvez não tenha trabalhado na área para valer, né? Então, esse equilíbrio aí, ó, né? Então,
permitir distinguir essa prática da profissão ali, ó, ciência da computação, pesquisadores que contribuem ativamente para o conhecimento da área, né? Mas ele tem que sempre estar com o pezinho na indústria, né? Os nossos alunos vão fazer estágio, né? Muitos já começam a trabalhar, muitos do estágio já está trabalhando, tem gente que está, né, desenvolvendo sistema lá onde eles estão, para fora do país, sem ter colado o grau direito. Tem alunos nossos que foram para Portugal na dupla diplomação, acho que tem 2, que agora recente, eles não voltaram. A dupla diplomação, você vai lá, fica o último ano, cola grau lá em Portugal e cola grau no Brasil. Eles ficaram lá, vão fazer a colação de grau no Brasil por procuração, vai vir um parente deles fazer a colação de grau aqui por causa do diploma, mas eles continuaram lá. Temos um professor recentemente, que mexe na área de inteligência artificial, estava no Canadá, não vai voltar do Canadá, vai ficar lá, né, vai ter que resolver aqui, né, o concurso, tudo, mas vai ficar por lá, tá? Então, no caso dos alunos, né, ainda não formados, já estão obedece o Código de Ética e de Conduta Profissional. A profissão não é regulamentada no Brasil. Isso não significa que os profissionais de computação podem faltar à ética, né? Longe disso, né? Na verdade, gente, ética eu acho que é tudo, né? Não digo que educação também, condições, possibilidades de família, tudo, né? Social mesmo, financeiro e tudo mais, né? Não que, estou tentando dizer aqui, não que seja regra, alguém que teve uma boa base não vai dar errado, né? Talvez até pelo contrário, né? Muitas vezes pelo contrário, né? Mas, enfim, tudo pode e tem que ser feito com ética, né? Independente que você faça ali para frente, né? Geralmente possui organização profissional, admissão e padrões de prática da profissão. Autorregulação, existem organizações, de falar da SBC, da Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações, o SINDPD, Sindicato dos Trabalhadores, né? Então existe o sindicato também. Mas alguns aqui, ó, profissionais não é obrigado a se afiliar em uma organização, exceção dos engenheiros de computação, ó, engenheiro de computação, né, o CREA e o CONFIA-CREAS, né? Isso não significa que o profissional de computação pode faltar à ética, se não tiver essas filiações aí, né? Tá, eu vou disponibilizar os arquivos depois, ó, autorregulação mais código de ética com respectiva comissão de ética, estabelecem mandamentos imperativos a princípios gerais, né? Então, o código de ética da CM e da I3E, que eu vou disponibilizar para vocês, está em inglês, fala disso daí, tá? Então, é um norte para nós aí, tá? Os profissionais se comprometem a exercer a profissão de forma benéfica para a sociedade, ou, no mínimo, de forma que não lhe cause danos, tá? Não lhe cause danos. Empregadores, proteção dos interesses do empregador, tem um contrato, né? Contrato de trabalho, etc, tá? Em relação aos clientes, né? Tem que ter uma confiança, um relacionamento, né, do tipo agente, paternal ou fiduciário, né? Então, você tem que estar ali com o seu cliente, né, com essa você está vendendo um sistema, você está prestando um serviço, então, você tem que ter além da confiança, toda essa parte, porque você está recebendo para isso, né? Com os colegas, respeito, né? Em tudo você tem que ter respeito, apesar da dificuldade. Não sei se vocês já trabalharam. Trabalhar, você tem relacionamentos com pessoas, né? Não necessariamente você está trabalhando em equipe, mas todos os outros colegas do teu trabalho, independente do tamanho da empresa, de vez em quando você sofre uma rasteira aqui e ali,
um desentendimento aqui e ali. Então, isso é normal. Então, o respeito, tem hora que talvez não aconteça, né? Então, não denegrir a profissão em si, né? Para você não desdenhar tanto a profissão, né? A ideia é sempre elevar, né? Sempre elevar a profissão. Então, evitar danos a terceiros, né? Aqui já está falando do código da ACM, tá? Então, aqui são alguns itens, tá? Então, ó, não usar a tecnologia de computação de forma que resulte em danos. Desfazer ou minimizar as consequências dos erros, né? De vez em quando as coisas não saem como planejado, né? Você está lá rodando um código e, né, sei lá. Então, a ideia é, se acontecer, minimizar essas consequências de possíveis erros, enganos e tudo mais, né? Ser honesto e digno de confiança, né? Não realizar declarações deliberadamente falsas ou enganosas, ser honesto sobre deficiências e qualificações, né? Então, não sei se vocês seguem lá, tem o Vai Que Cola, né? Tem no Instagram lá e vários outros lugares lá, né? O cara fala, você fala inglês? Fala inglês, né? Então, você sabe programar Java? Sei. Você sabe SQL? Você sabe Oracle? Sei, né? Chega na hora, você não sabe, né? Então honestidade é tudo, né? Ser justo e agir de forma a não discriminar, né? Então, discriminação, isso já vai em outras instâncias da lei, né? De raça, né? Religião, sexo, né? Então, tem idade, né? Não pode brincar com os velhinhos, né? Eu sempre brinco que eu sou velhinho, né? Tem gente que fala assim, já estão me chamando de tio, né? A namorada do meu filho me chama de tio. Eu falei, cara, você está em vantagem, daqui a pouco eles vão chamar de vô, né? Então, todos devem ser iguais, né? Ter igual oportunidade de participar ou se beneficiar do uso do computador, tá? Pela CM. Honrar o direito de propriedade, incluindo direitos autorais de patente, né? Para minimizar ou extinguir a pirataria, né? Dar crédito apropriado à propriedade intelectual, né? Citar as pessoas, tá? Tá usando uma apresentação, usa o dono da apresentação, né? Ou um texto, ou parte, né? Ou parte. Quem que é Snowden? Snowden. O Snowden. Falando de ética. Tá. Pois é. Agora que captei. Respeitar a privacidade de terceiro, né? Então, manter a privacidade e integridade dos dados particulares. Tomar medidas para assegurar a precisão e proteção desses dados, tá? Legal. Honra e confiabilidade, né? NDA, No Disclosure Agreement. O que significa isso daqui? O que ele quis dizer? Disclosure Agreement. Alguém me ajuda aí? Os universitários? NDA. Alguém é bom de inglês aí? Professor, eu vou chutar que é não romper o contrato, algo assim. Beleza, pode ser. Pode ser. Honrar e a confiabilidade. Beleza, obrigado. Procurar alcançar maior qualidade, eficácia e dignidade, tanto no processo como nos produtos de trabalho profissional, tá? Responsabilidade e profissão mais específica. Adquirir e manter competência profissional, né? Educação continuada, né? Sempre estar estudando. Não é porque você trabalha lá há 10 anos numa empresa que trabalha com um sistema lá, né, e só você entende, né, tem um sistema legado, um sistema antigo, que você não tem que tá sempre se atualizando, né, até para sugerir
mudanças, nem que sejam mudanças mais radicais, né? Conhecer e respeitar as leis exigentes relativas ao trabalho profissional, né? Aceitar e fornecer perícia profissional apropriada, tá? Dar avaliação abrangente e profunda do sistema de computação, seus impactos, incluindo análise de riscos potenciais. Beleza. Honrar contrato, acordos e responsabilidades atribuídas, né? Você tem lá, sei lá, você trabalha em casa, mas desenvolve lá e você tem você tem uma meta para cumprir lá, né? Então, você tem um contrato, você tem um acordo, você é responsável por terminar dia 10 lá, alguma coisa lá, né? No disclosure, contrato de não divulgação. Ah, beleza. Então, tá bom, obrigado, gente. Contrato de não divulgação, legal. Melhorar o entendimento público sobre a computação e suas consequências, né? Então, isso faz parte segundo a ACM, né? O código da ACM. Ter acesso a recursos de computação e comunicação apenas quando for autorizado para isso, né? Invasão, uso não autorizado de computadores. Então, não fazer isso, né? Legal. Ainda da ACM, imperativos da liderança organizacional. Articular a responsabilidade social dos membros de uma organização, encorajar a aceitação completa dessa responsabilidade. Gerir pessoas e recursos para projetar e construir sistemas de informações que melhorem a vida, né, a qualidade de vida do trabalho. Especificar a autorizar o uso apropriado e autorizado dos recursos de computação e comunicação na organização. Assegurar aos usuários todos aqueles que serão afetados do sistema têm necessidades claramente observadas durante a avaliação e projetos de requisitos. Posteriormente, o sistema deve ser validado, né, para satisfazer tais requisitos. Articular e apoiar políticas que protejam a dignidade do usuário e os outros afetados do sistema de computação. Criar oportunidades para os membros da organização conhecer os princípios e as limitações da computação, tá? Acho que aqui já é quase o último, né? Tem só uma brincadeirinha ali. Respeitar e proteger os princípios desse código. Tratar qualquer violação desse código como incoerente com a afiliação da ACM, né? Tratar qualquer violação a esse código, então, obediência ao código. Legal. Aqui tem uma brincadeirinha aqui. Isso daí acabou, né? Tem as considerações, legal. Vou deixar isso daqui, gente. Que horas são? Falta 15 ainda. Vamos dar pra gente... Deixa eu voltar aqui, que ele... Aqui estava na apresentação. 1, 2... Ó, pesquisa de notícias relacionadas ao problema de computação, tal. Fonte, beleza. Aqui é um trabalhinho que tinha aqui. Deixa eu só falar as considerações que o Marco fez aqui no final. Depois a gente vê o que a gente faz com esse caso, estudo de caso aqui, tá? Ele fala de uma programadora, de banco de dados, já a gente volta ali, tá? Fechando a apresentação do Marco, ele fala assim, ó, à medida que um código de ética confere benefícios aos clientes, ele auxiliará a persuadir o público de que os profissionais estão merecendo sua confiança e respeito, bem como crescentes recompensas sociais e econômicas. Não se pode esperar de um código que um código de ética seja completo, consistente e correto para todas as situações. Nas colunas do Código de Ética Profissional, nas lacunas do Código de Ética Profissional, a linha de conduta correta seria usar os próprios valores éticos, familiares, religiosos e sociais, né? Sempre, todo mundo que fala disso daqui, tá? Pessoal, agora são 15 para as 9. No final aqui ele pede pesquisa em notícias, computação, mas eu acho que ele não combinou nada de terminar aqui, ó.
Aqui já é um pouco mais, mas tudo bem, ó. Eu vou ler esse daqui, tá? A gente tem uns minutinhos ainda, tá? Ó, então, aqui é uma história de uma programadora de banco de dados estatístico, tenta escrever um grande programa estatístico para a sua empresa. Depois de meses de tediosa programação, Jean constatou que não conseguia continuar várias partes do programa. Seu gerente, não percebendo a complexidade do problema, pediu que o trabalho fosse completado nos próximos dias. Não sabendo como resolver os problemas, Jean lembrou-se de que um colega de trabalho lhe dera uma listagem de fontes de programas do trabalho atual dele, tudo ético, né? E uma versão anterior de um pacote de software comercial desenvolvido em outra empresa. Estudando-se esses programas, Jean vê que 2 trechos do código que poderia ser diretamente incorporado ao seu próprio programa. Assim, Jean usa segmentos de código de ambos, mas não conta a ninguém e também não menciona a documentação do seu programa. Termina o projeto e entrega um dia antes do prazo. Continuando. Ao determinar os requisitos para o sistema de informação de uma agência de emprego, aqui já é outro estudo? Já é outro estudo. Então, o que essa senhora aqui fez não é nada ético, né? Ela pegou fontes de um colega, de um outro programa, de outro não sei o quê, usou trechos de um e de outro, terminou e não falou nada para ninguém, né? Não falou nada para ninguém. Beleza. Ao determinar os requisitos do sistema de informação em uma agência de empregos, o cliente explica que, ao mostrar a tela o candidato cuja qualificação parece casar com aquelas requeridas para um certo trabalho, o nome dos candidatos brancos devem aparecer antes dos candidatos não brancos. E os nomes dos candidatos masculinos devem aparecer antes dos femininos. Bem ético, né? Bem bonito pro fulano aqui, tá? Então, sem ética nenhuma, tá? Acho que o último. Uma empresa de desenvolvimento de software acabou de produzir um pacote que incorpora novas regras deve ser imposto de renda para indivíduos de pequena empresa. O presidente da empresa sabe que o programa tem algumas falhas e acredita que a primeira firma a colocar esse tipo de software no mercado provavelmente captará a maior fatia do mercado. A empresa anuncia o produto amplamente. Quando finalmente vende o seu primeiro produto, inclui uma declaração na qual se exime de qualquer responsabilidade do uso do programa. A empresa espera receber um certo número de reclamações, consultas e sugestões de modificação, e usar isso para realizar mudanças no produto, lançando novas versões atualizadas, melhoradas e depuradas. O presidente argumenta que essa é a política geral da indústria e que tomará as precauções apropriadas. Por causa dos erros, várias pessoas entregaram a declaração de imposto de renda errado e foram multadas pela Receita Federal. Então, aqui, gente, é só 3 historinhas, tá? Que mostram, que denotam a grande falta de ética aí, tanto dessa pessoa que pegou códigos, tanto desse outro candidato, dessa outra agência de emprego aqui que quer, né, que apareça brancos, não brancos, mulher, não, né, mulher, homem, etc., né, quanto esse daqui do cara do imposto de renda que sabia que não estava legal e colocou o software que estava em produção para rodar, né, então, né, totalmente fora de ética, né, beleza? Esse aqui não precisa fazer nada não, tá, né, e aqui são as referências que o professor Marco usou, tá?
Beleza. Beleza, galera. Então, deixa eu só mostrar aqui no Moodle, que eu vou estar disponibilizando, liberando para vocês aí. Só um pouquinho. E a gente já finaliza. Só um pouquinho. Cadê? Aqui já parou, ali não. Eu estou me vendo, beleza? Deixar compartilhado ainda. Então tá, galera, aqui tá dessa forma aqui. Então aqui tá. Tá. Daí eu quero que, se vocês tiverem tempo, assistir. Tenho, acho que o maiorzinho aqui é desse cara aqui, que é uma aula, né, sobre questões éticas, sociais, políticas, sistema de informação. É um cara do Instituto. Não é de uma universidade. Tem um cara aqui que é. Esse aqui é bem legalzinho, ele fala do Brasil. E aqui é uma brincadeirinha, sabe? O cara da TI. Deixa eu ver qual é. Aqui é bem pequenininho. Deixa eu ver aqui. Se é esse vídeo. É 2 minutinhos. Será que ele amplia aqui? Entra. Amplia. Chefe, você viu o Fernando por aí? Tá aí? Isso. Tá no armário ali. Tá aí no armário. Vai lá, abre, pode abrir. Só dá uma olhada aí. Que isso, gente? Isso aqui é alguma brincadeira, por acaso? Tô com cara de quem tá brincando. Ô, Amanda, eu achei o Fernando! Não vai chamar ninguém, vai chamar todo mundo agora. Eu vou chamar sim, isso aqui é uma... Gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Calma que eu vou explicar o que é que tá acontecendo aqui. O meu computador deu problema e eu chamei o Fernando. Tá, ele entrou no armário e se amarrou sozinho. Terminei de falar. A porra do PC não tava funcionando. O Fernando chegou, voltou a funcionar normalmente. Aí ficou aquele clima ruim, constrangimento, o Fernando foi embora. Ficou ruim de novo. Chamei o Fernando e... abrimos o PC. Ah, tá. Era pra fazer algum sentido essa história? Vocês não estão fazendo a ligação, né? Toda vez que o Fernando está aqui, o computador funciona perfeitamente. Peraí, gente, isso aqui é um absurdo, pelo amor de Deus, né? É sério que funcionou? Eu tinha que fazer relatório, upload de arquivo e consegui terminar tudo com o Fernando aí. Você tá falando, eu tô lembrando que semana passada meu e-mail não tava funcionando. Daí que o Fernando apareceu e funcionou perfeitamente, fiz nada. Sem contar que o Jorge, semana passada, tentou ligar o PC e nem isso conseguiu. Não, mas isso foi porque ele não ligou, não nada, né? Tô entendendo. Quando der 4 horas, você pode deixar o Fernando na minha mesa que eu preciso mandar um e-mail. Fala aí, Fernando. Cara, eu tive que deixar uns arquivos em transferência lá para os Estados Unidos. Deve demorar coisa de 5, 6 horas, coisa rápida. Assim que acabar, tá liberado. Valeu? Bom final de semana, cara. Abraço. Tchau. Ai. Pessoal, e é bem isso mesmo. Tem hora que não funciona, daí chega o cara da informática, funciona tudo, né? É igual o carro quando você vai levar na oficina. Tava um barulho, não sei o que. Chega lá, não funciona. Não aparece o problema, tá? Pessoal, então ali tem vários outros videozinhos, tá? Aí quando sai, para de funcionar de novo, né? E eu também vou disponibilizar ali o código de ética, tipo, um documento da SBC, da I3E, da CM, tá? Daí eu vou disponibilizar ali também mais para conhecimento e tal, né? E como eu estava conversando com, não lembro o nome, as provas, elas serão, assim, simples, um texto, uma conversa, uma dissertação sua sobre um determinado, né, assunto ali. Tá. Pessoal, mais alguma coisa? Acho que já está no horário, né?
Então, vai ter bastante coisa lá no Moodle para vocês, tá? Vocês dando uma olhada. E semana que vem, daí a aula assíncrona, tá bom? Alguma pergunta? Se não tiver, estamos dispensados. Valeu, professor. Muito obrigado. Boa Beleza. noite, senhor. Boa noite. Professor, então, semana que vem a aula vai ser assíncrona, então é isso?